E um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje, na videoaula, a gente vai fazer o nosso modelo oval do tapete catavento. Aqui está o nosso tapete oval, usando a nossa base de flores, a base de flores aqui, sem arremate entre as flores. É aqui bem fácil de fazer, bastante simples. Essa base que você pode usar tanto em tapete retangular quanto em tapetes ovais. E esse aqui foi o resultado do tapete oval que eu acabei de fazer aqui para vocês. Gravei a aula, tudo bem certinho. Esse modelinho, ele ficou com as medidas de 80 centímetros aqui de comprimento. Temos 80 de comprimento por 54 aqui de largura, 54 de largura. E esse modelo, como eu sempre digo, você aumenta aqui o comprimento dele ou diminui o comprimento dependendo da quantidade de flores que você coloca. Se você quiser um tapete menor, é só colocar aí menos florzinhas no início desse modelinho. E eu espero que você tenha gostado desse modelo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e deixar o seu like para que a gente faça aí mais videoaulas como essa. E esse modelinho, como eu falei para vocês, eu gravei na videoaula anterior o modelinho retangular. Então, a gente tem aqui no nosso canal esse mesmo modelinho usando essa mesma base aqui de flores no modelo retangular. Então, se você quiser aí fazer o seu tapete também no modelo retangular, eu vou deixar para você na descrição do vídeo, porque foi a videoaula anterior. E simbora para a videoaula. Para a gravação dessa aula, a gente vai usar o barbante número 6 aqui e também a agulha 3,5. O barbante número 6 na cor pink. Vamos usar a cor cru, número 6. Vamos usar aqui o multicor verde abacate da Barbante Pires. E esse aqui também é o multicor pink. É o multicor pink. E sempre no final da videoaula eu falo para vocês qual foi a quantidade de material que eu gastei em cada uma dessas cores. Eu sempre falo no final da videoaula qual foi a quantidade que eu gastei aqui em cada uma dessas cores para fazer esse modelinho na minha tensão de ponto e também nos materiais que eu utilizo, ok? E assim, gente, eu vou deixar aqui do contato da descrição do vídeo, é só você clicar aqui no nome do tapete que você vai ter todas as informações da Barbante Pires. Você pode entrar em contato no número do WhatsApp da Barbante Pires e tirar aí todas as suas dúvidas e fazer o orçamento de todos esses materiais e receber um produto de ótima qualidade no conforto da sua casa. A Barbante Pires, ela tem promoção todos os meses. E o número do WhatsApp que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo não é para ligações, é somente para tirar dúvidas e compras, né, para você fazer aí as suas compras pelo WhatsApp, não é para ligações, ok, gente? Então, vamos lá para a videoaula. Para a gravação desse modelo, eu vou usar a nossa base de flores sem arremate. Isso mesmo, base de flores em carreira única aqui sem arremate. E a aula dessas flores sem arremate eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado do canal. Aqui no primeiro comentário fixado do canal vai estar para você a aula dessa base de flores. E lá na videoaula, a gente tem 5 flores. Lá na videoaula, temos 5 flores. E o nosso tapete, ele aumenta ou diminui o comprimento de acordo com a quantidade de flores que você coloca. Se você quer um tapete maior, é só aumentar aqui mais uma flor. Se você quer o tapete menor, é só diminuir mais uma flor aqui. Para esse nosso tapete, eu fiz o total de 6 flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como eu falei, se você quer maior, é só aumentar mais uma flor. Se você quer diminuir, é só diminuir aqui mais uma flor.
E na aula da base, eu gravei a base com 5 flores, mas eu ensinei bem certinho para você como fazer mais ou menos flor ou colocar a quantidade de flores que você quiser. Bastante simples e fácil de fazer. E assim, vamos lá para a nossa base. Com a base das flores prontas, vamos começar aqui o nosso trabalho. 2 laçadas na agulha, seguro bem certinho, vou vir aqui do lado do meu canto. Temos lá o meu canto, vou aqui no primeiro espaço lá de uma correntinha. E aqui eu laço uma vez e laço a segunda vez, fazendo um ponto alto normal. E aqui dentro do espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. E assim, eu sigo fazendo ponto alto, aqui, 3 pontos altos dentro de cada um dos intervalos de uma correntinha. Eu faço uma correntinha, entro dentro do intervalo e trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha, entro no intervalo e trabalho 3 pontos altos. O nosso ponto bloquinho simples e fácil de fazer, bem básico, bem rápido. Uma execução aqui muito simples de acompanhar. Então, assim, a gente vai seguindo aqui com ponto bloquinho de 3 pontos altos em uma correntinha, até a gente chegar lá no nosso canto. No canto, eu já volto com você. E assim, trabalhei o total de 11 bloquinhos aqui até o final. 11 bloquinhos, até chegar aqui no espaço do canto. E aqui, nessa parte lá de 3 correntinhas, eu vou fazer. Fiz aqui uma correntinha, entro no intervalo, faço 2 pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos altos aqui, uma correntinha, e vou trabalhar mais 2 pontos altos aqui para fazer o meu canto. Assim, a gente ficou com 3 bloquinhos de 2 pontos altos, 3 bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui eu faço uma correntinha, venho para o intervalo e vou trabalhar aqui 2 pontos altos. O intervalo de correntinha, 2 pontos altos. Laço aqui em cima do meu bloquinho, em cima lá do ponto alto, vou fazer 2 pontos altos aqui. Faço uma correntinha, vou para o intervalo e vou trabalhar aqui o bloquinho de 3 pontos altos. Oh, peraí, gente. E chegando aqui no final, no meu canto, a gente fez o total de 11 bloquinhos até chegar no canto. E aqui eu faço uma correntinha e no intervalo de 3 correntes aqui, a gente vai fazer 3 bloquinhos de 2 pontos altos. Então, eu entro, faço 2 pontos altos, uma correntinha, entro novamente, 2 pontos altos, uma correntinha, entro novamente no mesmo lugar e faço aqui mais 2 pontos altos. Assim, dentro do meu canto, eu fiquei com 3 bloquinhos de 2 pontos altos aqui dentro do canto. Faço uma correntinha, vou para o intervalo e vou trabalhar 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos aqui. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e vou trabalhar outro leque, com 2 bloquinhos aqui, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos novamente, 2 bloquinhos no mesmo lugar. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e aqui vou trabalhar 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Uma correntinha e mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Uma correntinha e agora eu volto para a repetição de bloquinhos de 3 pontos altos em todos os intervalos. Uma correntinha e faço 3 pontos altos em todos os intervalos até chegar lá no outro canto, onde a gente também vai fazer dessa mesma forma aqui os outros cantos pra gente
fazer a nossa parte dos aumentos circulares, ok? Então, eu vou continuar até chegar aqui no canto. No canto, eu coloco 3 bloquinhos de 2 pontos altos. Entre os cantos aqui, a gente tem 2 leques, que são 2 bloquinhos de 2 pontos altos em cada um dos espaços. E no outro canto, a mesma repetição que fizemos aqui desse lado. E eu já volto com você. E assim, vamos lá para fechar aqui a nossa primeira carreira. Do outro lado, eu fiz do mesmo jeito, 3 bloquinhos aqui dentro do meu leque, 2 bloquinhos aqui nos intervalos, fazendo um leque aqui, e 2 leques, né, perdão. E aqui, no final, 3 bloquinhos de 2 pontos altos também. Muito fácil, muito simples. Fiz uma correntinha, agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no início. Agora, eu faço 4 correntinhas, laço, vou para o próximo intervalo e vamos fazer a sequência de 3 pontos altos aqui em todos os intervalos até a gente chegar lá no nosso canto novamente. Então, vamos fazer bloquinhos de 3 pontos altos, uma correntinha até a gente chegar lá no nosso canto. E assim, temos a nossa argola aqui de correntinha e a gente tem o total de 11 bloquinhos até chegar aqui no primeiro intervalo do nosso canto. Aqui eu vou fazer uma correntinha e em todos os intervalos eu vou fazer 2 pontos altos. Em todos os intervalos da curva, eu entro no espaço de correntinha, faço 2 pontos altos, uma correntinha, enfim, a gente vai trabalhar bloquinhos de 2 pontos altos aqui em todos os intervalos do nosso canto. A gente faz 2 pontos altos. Entra no intervalo, bloquinho de 2 pontos altos, uma correntinha. Próximo intervalo, 2 pontos altos, uma correntinha. E assim, a gente vai fazendo aqui em todos os espaços de uma correntinha da nossa curva, colocando 2 pontos altos, bloquinho de 2 pontos altos aqui. Faço uma correntinha, próximo intervalo, 2 pontos altos aqui. Uma correntinha, agora eu começo a fazer a repetição aqui do lado do meu canto novamente, a gente começa a fazer a repetição de 3 pontos altos até a gente chegar lá no próximo canto e fazer a mesma repetição de 2 pontos altos em todos os intervalos da nossa curva, ok? Então, a partir daqui, lá no outro lado, a gente vai fazer a mesma repetição de 2 pontos altos em todos os intervalos lá do outro lado. A gente vai fazer o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bloquinhos do outro lado com 2 pontos altos, o total de 9. E assim, aqui na nossa segunda carreira, a gente ficou com um total de 12 bloquinhos aqui de 3 pontos altos, 12 bloquinhos de 3 pontos altos, 9 bloquinhos de 2 pontos altos aqui na curva, 9 bloquinhos de 2 pontos altos, e aqui a gente vai fechar o nosso 12º bloquinho de 3 pontos aqui da nossa segunda carreira. E para fechar, a gente coloca 2 pontos altos e vamos lá na terceira correntinha, porque essas correntes aqui valem como um ponto alto. E assim, a gente fecha aqui o nosso 12º bloquinho da nossa segunda carreira, ok? Então, vamos subir aqui para a nossa terceira carreira com 3 correntinhas, entro dentro do intervalo e vou trabalhar aqui mais 2 pontos. Trabalhei mais 2 pontos e a gente já iniciou aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. E nessa terceira carreira, a gente vai trabalhar bloquinho de 3 pontos altos por toda a carreira. Então, vamos lá, fazer bloquinho de 3 pontos altos por toda a carreira e eu já volto com você. E finalizando aqui a nossa terceira carreira, temos o total de 42 bloquinhos de 3 pontos altos. A gente fez 3 pontos altos em todos os intervalos aqui, separados por uma correntinha. E assim, na terceira carreira, a gente ficou com um total de 42 bloquinhos aqui.
E assim, vamos lá para a nossa quarta carreira. Para fechar uma correntinha, vou lá na terceira correntinha aqui e fecho com ponto baixíssimo. Vou subir o total de 4 correntinhas. Laço, vou para o próximo intervalo e vamos fazer bloquinhos de 3 pontos altos aqui, até a gente chegar lá na nossa curva novamente. Na curva, a gente vai ter aumentos. Então, vamos fazendo a sequência de bloquinhos de 3 pontos altos, uma correntinha de intervalo, até a gente chegar lá na curva. E na curva, eu já te mostro bem certinho os aumentos que vamos fazer. Trabalhei o total de 11 bloquinhos de 3 pontos altos. Temos aqui a nossa argola de correntinha, que depois a gente vai fazer o nosso 12º, ok? Quando fechar aqui a carreira. Agora, a gente vai fazer o total de 9 leques aqui, de 2 pontos altos, ó. Fiz uma correntinha aqui e já fui para o próximo intervalo. Trabalhei 11 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui, que é na mesma direção lá do primeiro bloquinho de 2 pontos, faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo intervalo e vou fazer a mesma repetição. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim, a gente vai seguir fazendo aqui o total de 9 leques. Vamos fazer 9 leques aqui, 9 aumentos na nossa curva. Então, vou completar aqui 9 e já te mostro bem certinho. E assim, como eu falei para você, aqui trabalhei o total de 9 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, depois que a gente faz 9, a gente faz o total de 12 bloquinhos aqui de 3 pontos altos, ó. A partir daqui, depois do último leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bloquinhos de 3 pontos altos. Aí, desse lado aqui, a gente vai fazer novamente, ó, 9 leques e depois a gente vai completar o 12º bloquinho aqui, porque desse lado a gente tem só 11. 11 porque a gente vai fechar o último aqui quando a gente for terminar a nossa quarta carreira, ok? Então, vamos fazer aqui os nossos 9 leques, muito fácil e simples. Se você não entendeu, é só voltar o vídeo aqui para conferir tudo bem certinho. E assim, na nossa quarta carreira, completei aqui os 9 leques de aumento. Vamos conferir bem certinho, é na mesma posição lá do bloquinho de 2 pontos altos que fica dos dois lados. Então, fica na mesma direção aqui, mesma direção, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim, completei aqui o último bloquinho, que na nossa parte reta aqui do comprimento temos o total de 12 bloquinhos de 3 pontos altos aqui na nossa quarta carreira. E assim, vou fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas para a quinta carreira. Dentro aqui do intervalo, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha e assim eu sigo trabalhando os bloquinhos até a gente chegar lá na nossa parte aqui dos leques. Bem aqui no leque, eu já volto com você. E aqui, na nossa quinta carreira, eu trabalhei o total de 12 bloquinhos até chegar aqui na parte do aumento. Aqui, dentro do primeiro leque, eu já começo a repetição de bloquinhos de 2 pontos altos. Então, vamos fazer, a partir do primeiro leque aqui, apenas bloquinhos de 2 pontos altos em todos os intervalos de uma correntinha com uma correntinha de intervalo. Então, vamos lá, produzindo aqui bloquinhos de 2 pontos altos em todos os intervalos aqui, até chegar no último leque da curva. Aqui na curva, como eu falei para você, bloquinhos de 2 pontos altos, eu fiz o total de 17. Dá o total aqui de 17 bloquinhos de 2 pontos altos em toda a curva, 17.
E na parte reta aqui, dá o total de 13 bloquinhos de 3 pontos altos, total de 13. E na curva, temos 17 bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui do outro lado, a gente vai fazer novamente 17 bloquinhos de 2 pontos altos, aqui do início do nosso leque até o último leque, que é aqui do outro lado, até o último leque, só bloquinhos de 2 pontos altos. Depois a gente completa aqui o nosso último bloquinho aqui da nossa quinta carreira. E eu já volto com você, vamos só fazer essa parte. E aqui, na nossa quinta carreira, ficamos com um total de 13 bloquinhos de 3 pontos altos, quinta carreira, 13 bloquinhos de 3 pontos altos aqui na parte do comprimento. Na nossa parte aqui dos aumentos da curva, ficamos com um total de 17 bloquinhos de 2 pontos altos, o total de 17. E aqui, vamos fechar, fiz uma correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo aqui, na terceira correntinha, vou subir com 4 correntes, laço, e assim vamos trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos até a gente chegar lá na nossa curva. E na curva, eu já volto com você novamente. E aqui, na nossa sexta carreira, depois da nossa argola, a gente tem o total de 12 bloquinhos até a gente chegar aqui na nossa curva, do lado do bloquinho de 2 pontos altos. Sendo que depois a gente vai fazer o restante dos bloquinhos aqui para completar a nossa parte reta, ok? E a partir daqui, depois de 12 bloquinhos de 3 pontos altos, do lado do bloquinho aqui, de 2 pontos, ainda eu faço um bloquinho de 3 pontos altos. E aqui, eu vou começar a repetição de bloquinhos de 2 pontos por toda a curva. Faço uma correntinha e vamos seguindo aqui, fazendo a repetição de bloquinhos de 2 pontos altos por toda essa curva. Vamos lá, fazer a repetição de 2 pontos altos em todos os intervalos, até a gente chegar do outro lado e começar novamente a repetição de bloquinhos de 3 pontos altos. Eu já vou te mostrar a contagem bem certinho. Fica assim, desta forma. E em toda a curva, eu fiquei com um total de 16 bloquinhos aqui de 2 pontos altos, o total de 16 bloquinhos de 2 pontos altos aqui na nossa sexta carreira. 16 bloquinhos de 2 pontos altos na curva da nossa sexta carreira. E aqui na nossa parte reta, entre as duas curvas, a gente vai ficar com um total de 14 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vamos ficar 14 bloquinhos de 3 pontos altos aqui dos dois lados, porque aqui nesse lado a gente ainda vai fechar o penúltimo e o último bloquinho aqui, completando 14 desse lado também. E assim, na nossa curva, são 16 bloquinhos de 2 pontos, e na parte reta, o total de 14 bloquinhos de 3 pontos altos na nossa sexta carreira. E vamos finalizar aqui a nossa sexta carreira, e eu já volto com você. E assim, vamos finalizar a repetição da nossa sexta carreira. Fecho com ponto baixíssimo lá na terceira correntinha, finalizando aqui os meus 2 últimos bloquinhos da nossa sexta carreira. E vamos para a sétima carreira. A sétima carreira, ela é toda completa de bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vamos lá completar aqui a nossa sétima carreira apenas com bloquinhos de 3 pontos altos em todos os espaços. Todos os espaços, bloquinhos de 3 pontos altos aqui até o final da nossa sétima carreira. E aqui, na nossa sétima carreira, ficamos com um total de 60 bloquinhos aqui, 60 bloquinhos de 3 pontos altos por toda a carreira. Tudo bem certinho, aqui, tudo bem certo, bem alinhado, 60 bloquinhos de 3 pontos altos. E vamos lá para a nossa oitava carreira. Então, vou fechar aqui na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo,
vou subir 4 correntes. E assim, vou trabalhar bloquinhos aqui na nossa 8ª carreira, até a gente chegar lá na nossa curva. Então, vamos lá, trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, uma correntinha, até chegar lá na nossa curva. E essa é a nossa 8ª carreira. E aqui, na 8ª carreira, a gente fez a quantidade de 12 bloquinhos. 8ª carreira, a gente subiu aqui com as correntinhas e fiz 12 bloquinhos. E essa é a nossa última carreira de aumento. A 8ª carreira é a última carreira de aumento. E aqui, no próximo intervalo, depois que a gente fez 12 bloquinhos de 3 pontos altos, nesse intervalo, a gente vai fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Faço uma correntinha e o próximo intervalo eu vou trabalhar apenas um bloquinho de 2 pontos altos. No próximo intervalo, eu faço apenas 2 pontos altos, uma correntinha. No próximo intervalo, eu vou fazer o bloquinho, o leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, assim, intercalado. E a gente vai trabalhar aqui em toda a curva desta forma. E vai dar um total de 8 leques de 2 pontos altos e uma correntinha. Então, vamos lá. Completando aqui toda essa parte, eu faço uma correntinha, faço 2 pontos altos e uma correntinha de intervalo, gente, perdão. A gente vai trabalhar intercalado. Aqui eu já fiz 1, 2, 3 leques. A gente vai fazer o total de 8, assim, desta forma. Então, faço uma correntinha, vou para o próximo e faço aqui 2 pontos altos. Uma correntinha, o próximo eu vou fazer o leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, assim, dessa forma. Faço uma correntinha, vou para o próximo e trabalho 2 pontos altos, uma correntinha, vou para o próximo intervalo, trabalho 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim, a gente vai fazer o total de 8. Eu fiz 1, 2, 3, 4, esse é o quinto. O meu quinto leque. Então, vamos fazer 8 e depois... E assim, aqui na nossa 8ª carreira, eu fiz o total de 8 leques. Confira bem certinho aqui. A gente trabalhou 12 bloquinhos aqui no início, foram 12 bloquinhos. Depois, a gente começou a intercalar aqui o nosso leque. Leque e bloquinho de 2 pontos altos. Então, eu fiz o total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou fazer aqui, depois do 8º leque, bloquinho de 3 pontos altos. E vamos fazer a repetição de 14 bloquinhos aqui, 14 bloquinhos de 3 pontos altos. Depois que a gente fizer 14 bloquinhos de 3 pontos altos, a gente vai fazer essa repetição aqui novamente. 8 leques intercalados e essa é a última carreira aqui de aumento. Então, vamos lá completar a nossa 8ª carreira. E como eu disse, o total de 8 leques intercalados, aqui são os meus 12 bloquinhos iniciais, que a gente fez a correntinha e fizemos 12 bloquinhos iniciais. Depois, a gente começou a trabalhar intercalados aqui os nossos leques com o bloquinho de 2 pontos aqui entre eles. Então, eu disse que vamos fazer 8 aqui na nossa curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois de 8 leques aqui na nossa curva, essa é o último aumento, né? Na nossa 8ª carreira, fizemos 8 leques intercalados por 2 pontos altos aqui, os bloquinhos de 2 pontos altos. Agora, para a gente começar a outra curva do outro lado, fica um total de 15 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, esse daqui é o meu último leque.
E aí, eu faço 15 bloquinhos de 3 pontos altos, vamos fazer o total de 15. E aqui, no próximo intervalo, depois de 15 bloquinhos de 3 pontos altos, a gente vai começar de novo a fazer os leques intercalados. E vamos fazer o total de 8. Depois que você terminar os 8, a gente tem aqui que completar o restante, porque a gente iniciou apenas com 12 bloquinhos, então a gente falta fazer 3 aqui, eu já te mostro. E aqui, na minha 8ª carreira, como eu disse para você, completei aqui os meus 8 leques da minha curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E entre esses leques, a gente tem aqui os nossos bloquinhos de 2 pontos altos entre eles. Bloquinhos de 2 pontos altos entre eles. 8 leques de aumentos na curva. E aqui, entre as nossas curvas, entre um leque e outro, ó, o final de um leque, o final do outro aqui. A gente tem um total de 15 bloquinhos de 3 pontos altos. 15 bloquinhos. E aqui do outro lado, para fechar a nossa carreira, a gente fez, ó, deixa eu desmanchar aqui, para mostrar bem certinho. A gente fez aqui os outros 2 e esse último, ok? Depois do 8º, a gente ainda tinha mais esses outros intervalos aqui. É só fazer 15 bloquinhos, começa a repetição intercalada de leques de 2 pontos altos. Faço o leque, faço o bloquinho de 2 pontos e venho fazendo até completar o total de 8 leques. No 8º, você começa a sequência dos bloquinhos novamente. Aqui, para fechar a nossa 8ª carreira, é apenas 2 pontos altos e fecho lá na 3ª correntinha, finalizando a nossa 8ª carreira. E para a 9ª carreira, a gente vai começar as nossas mudanças de cores, porque essa foi a nossa última carreira de aumento. Por isso que ele fica assim, meio que embabadado, sei lá, fica um pouco estranho mesmo, fica assim dessa forma. Eu tento sempre mostrar os detalhes aqui em tempo real. Fica assim, dessa forma, porque o nosso modelo, ele precisa agora de seguir com 6 carreiras praticamente sem colocar aumentos. Então, por isso que essa carreira foi dessa forma. O restante das carreiras não vai ter aumento. E eu vou te mostrar bem certinho todos os detalhes para você aí olhar tudo e ver como que tá o seu e a gente ir trabalhando junto. Então, aqui, subi as 3 correntes, vou para o próximo intervalo e vou trabalhar aqui 2 pontos altos. O ponto alto aqui, o último ponto, que é o nosso 3º do bloquinho. Eu vou pegar aqui a próxima cor. Peguei aqui a minha cor e a gente vai começar a trabalhar aqui intercalado. Então, eu apenas dobro o meu fio assim, vou fechar, dobrei, vou fechar esse ponto. Fechei o ponto, eu pego esse fio aqui, a sobra, e deixo para o lado da minha agulha, porque essa sobra aqui é para o arremate. Vou ajustar os fios aqui embaixo, ajustei lá a cor anterior, e esse fio eu seguro bem aqui, assim, não vai soltar, viu, gente? Não solta, é assim mesmo. Agora, eu pego a agulha e passo por debaixo do fio dessa cor que eu acabei de trabalhar, passo por debaixo. E pesco lá o fio da cor que eu acabei de colocar e passo aqui por debaixo, fazendo uma correntinha e prendendo esse fio que eu acabei de colocar. Agora, eu laço novamente e vou para o próximo intervalo, deixando o meu fio aqui bem soltinho, que eu vou fazer todos os pontos aqui segurando esse fio. Então, vou lá e vou fazer aqui os meus 3 pontos altos. O 3º, sem terminar de fechar. O 3º ponto alto fica aqui aberto desta forma. E a gente sempre passa o dedo aqui assim, para essa parte não ficar rebaixada e nem repuxada. Esse fio, ele tem que correr suavemente aqui dentro do bloquinho. Ele não pode ficar apertado lá dentro do bloquinho. Você tem que deixar ele bem soltinho mesmo. Ah, mas ele fica aparecendo aqui dos lados.
fica aparecendo dos lados, gente, não tem problema, porque quando você terminar de fazer o seu tapete, você vai ver que ele fica assim dos dois lados, parecendo um detalhe no seu tapete. E assim a gente trabalha mais rápido. Deixei o meu ponto aqui aberto, solto o fio que eu acabei de trabalhar, pode soltar para trás, pode soltar para frente, enfim, não tem importância, isso é irrelevante a posição que você solta, para lá ou para cá não tem importância. Aí, eu pego o fio aqui, que eu vou trabalhar agora, um bloquinho de cada cor, eu pesco ele aqui e fecho o meu ponto. Vou passar por debaixo do fio anterior. Pego a agulha, passo por debaixo do anterior e faço aqui uma correntinha. Laço novamente, ajusto aqui os fios e vou para o próximo intervalo. E trabalho aqui o bloquinho de 3 pontos altos. O terceiro ponto, sem terminar de fechar, eu deixo o terceiro ponto aberto. Deixei o terceiro ponto aberto, solto o fio, não importa se é para trás ou para frente, pego aqui o fio que eu vou trabalhar agora, fecho o meu ponto alto. E assim, dou uma olhada aqui para ver se não tá repuxada a minha carreira. Passo a agulha por debaixo do fio anterior, assim, dessa forma. Pesco novamente e fecho aqui uma correntinha. E assim, o fio, ele já fica na posição do próximo intervalo. Eu seguro aqui, assim, no próximo intervalo, e já começo a fazer aqui o meu bloquinho nesta cor mais escura. Dou aquela ajustada, caso eu tiver puxado aqui, você sempre dá uma ajustada básica para ver se não tá apertado, repuxando o seu bloquinho, soltei a outra cor, já peguei a próxima e fecho aqui o meu ponto. Passo por debaixo do ponto do fio aqui anterior, pesco uma correntinha, laço novamente, vou para o próximo intervalo e já começo a tecer aqui. Assim, dessa forma, eu acho que você já percebeu como é fácil e simples. Você só pega o jeito. Os primeiros pontos realmente ficam um pouco complicado, principalmente se você tem outro tipo de forma de segurar o seu crochê. Aí fica um pouco mais difícil, mas logo você pega, se acostuma. Uma coisa muito importante também é prestar atenção para ver se você mudou de cor, não fez aqui 2 bloquinhos na mesma cor, porque desmanchar esse ponto aqui depois dá uma dor de cabeça. Então, a gente não quer desmanchar o nosso trabalho, a gente quer ir do início até o final, seguindo aqui, sem desmanchar o trabalho. Então, vamos fazer um bloquinho de cada cor, de 3 pontos altos, por todo o nosso tapete, por toda a nossa carreira. Então, vamos lá, produzir aqui, muito fácil e muito simples. A carreira fica assim, dessa forma, o avesso fica assim, desse jeito. Como eu disse, o pontinho fica passando aqui mesmo, quando você termina o tapete, fica parecendo um modelo mesmo, não tem importância esse fio passando por debaixo aqui, eu não me importo com esse resultado. Aliás, eu acho bonito e interessante. Então, vamos continuar a nossa carreira e eu já volto com você. E aqui, na nossa 9ª carreira, vamos ficar com um total de 76 bloquinhos. E olha como fica feio aqui nessa parte. Fica parecendo a saia da bailarina. Fica assim mesmo, gente. Olha só. Assustador. Então, eu tô mostrando aqui para você em tempo real, para você não achar assustador. Porque essa parte, ela já vai ganhar peso com as próximas carreiras, porque ainda falta 5 carreiras do tapete pra gente fazer. A gente vai fazer aqui o total de 5 carreiras, sem colocar aumentos em leques, como a gente fez nessa parte. A gente não vai colocar aumento. Então, ela fica toda dessa forma, toda enrugada, toda embabadada e estranha. E eu sempre mostro isso aqui para vocês, porque vocês são ansiosas e depois vai nos comentários e fala: não vou fazer mais,
O meu tapete tá embabadado, o meu tapete embabadou tudo, o meu tapete tá horrível. Não consegui fazer, parece que tá errado. Não tá, gente, é assim mesmo, tá ok? E aqui, antes de fechar minha carreira, eu parei no penúltimo bloquinho. Aqui no penúltimo bloquinho, para a gente fazer o último juntas. E a gente vai fazer o último na cor que a gente acabou de colocar, a cor mais escura, que a gente vai fazer o último. Então, aqui, nesse penúltimo bloquinho, eu já vou cortar aqui esse fio. Então, eu fiz aqui o meu ponto lá, fechei o meu ponto alto, vou vir aqui, ó, e vou cortar o fio da cor da base. O fio na cor da base, você pode cortar. Aqui a cor da base, eu cortei. Aqui nessa parte, cortamos a cor da base. É no penúltimo bloquinho, porque eu fechei aqui, o meu ponto estava aberto para a troca de cores, então eu fecho ele aqui, vou lá e corto o meu fio anterior. Então, vou deixar lá para o arremate. E aí, eu faço uma correntinha, vou entrar no intervalo e vou fazer um bloquinho aqui, que é o meu último bloquinho, que é na cor que a gente acabou de colocar, o último bloquinho. Faço uma correntinha, vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 4 correntinhas. Subo 4 correntinhas e agora a gente vai trabalhar uma carreira completa com bloquinhos de 3 pontos altos, vai dar os 76 bloquinhos de 3 pontos altos por toda a carreira, sem divisão de curvas ou aqui de parte reta. É só a gente fazer bloquinhos de 3 pontos altos até o final. Então, vamos lá completar essa carreira aqui com bloquinho de 3 pontos altos e eu já volto com você para a gente fazer a nossa segunda carreira de mudança de cores, que é do mesmo jeito que a gente fez essa carreira anterior. As carreiras de mudanças de cores são exatamente iguais. A próxima carreira, eu já volto com você aqui para te dar mais detalhes. Então, a gente vai completar aqui essa carreira e eu já te mostro. E aqui, na nossa 10ª carreira, parte reta, ok, parte oval, cheia de quebra-mola, gente, olha isso. Só para você ver como que fica aqui o meu e não pensar que o seu tá errado. Mostrando tudo aqui com detalhes, sem cortes, fica assim mesmo, todo estranho essa parte, porque ainda falta a gente fazer aqui mais 3 carreiras, 3 ou 4, falta 4 carreiras na verdade, aqui pra gente fazer sem aumento. Então, vamos confiar no processo, gente, olha isso aqui. Mostrando pra você bem certinho, essa parte aqui, ela fica toda enrugada. Tá bem estranha mesmo, mas vamos confiar no processo. E aqui, vamos fechar a nossa 10ª carreira, toda feita aqui em bloquinhos na cor que a gente acabou de colocar, na cor mais escura. Fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, como eu preciso dessa cor aqui no próximo intervalo, então, vamos caminhar com ponto baixíssimo aqui para o próximo intervalo, para a gente começar a mudança de cor aqui novamente. E aqui, eu fico com ponto baixíssimo, caminhei com um total de 4 pontos baixíssimos na correntinha 1, 2, 3, 4, ok? E assim, eu subo 3 correntinhas, vou entrar dentro do intervalo, faço um ponto alto, o segundo ponto alto aberto, sem terminar de fechar. E agora, vamos pegar aqui a nossa próxima cor. Pego aqui a minha cor da base, vou apenas dobrar assim, dessa forma, vou fechar aqui o meu ponto. Enfim, vamos fazer a mesma repetição da nossa carreira aqui de base, a primeira carreira de mudança de cor, é a mesma repetição. Fechei o meu ponto aqui, deixei a minha parte do arremate para o lado da agulha, solto aqui o meu fio da cor
do bloquinho que eu acabei de trabalhar, passo a agulha por debaixo desse fio, fecho com um ponto baixíssimo. Fechei aqui, laço novamente, vou para o próximo intervalo e começo a fazer aqui o meu bloquinho. No terceiro ponto alto do bloquinho, é aberto, sem terminar de fechar, com as duas laçadas aqui, solto o fio, pego aqui a outra cor e fecho o ponto alto. Passo a agulha por debaixo da cor anterior, faço uma correntinha. E assim a gente vai trabalhar toda essa carreira com um bloquinho de cada cor. E assim, a nossa 11ª carreira aqui, finalizando com você a 11ª carreira, afastei bem a câmera que eu vou mostrar para você todos os detalhes. E a gente finaliza aqui do mesmo jeito que a gente finalizou lá anterior. No penúltimo bloquinho, que eu não vou precisar mais dessa cor, o penúltimo bloquinho aqui, eu cortei já o fio. Eu deixei aqui as duas laçadas, corto meu fio e peguei aqui apenas a cor da base. Então, eu vou lá e fecho, puxo aqui bem para não ficar apertado aqui essa parte. E faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e vamos fazer aqui o nosso último bloquinho da 11ª carreira. Último bloquinho. Faço uma correntinha, vou fechar aqui na terceira correntinha. E agora, eu vou subir 4 correntinhas e vamos para a 12ª carreira. Dou a laçada e agora, a 12ª carreira, ela é totalmente de bloquinho de 3 pontos altos, feito aqui na cor da base. Então, carreira completa de bloquinho de 3 pontos altos até o final. E assim, gente, o tapete continua estranho aqui nessa parte, mas ele já começou a abrir e a encaixar os pontos. Bem aqui, já começou a abrir e já começou a encaixar os pontos com o peso dessas carreiras, porque a gente não fez mais aumento nesta parte. Aqui do outro lado também, ó, já está começando a ficar aberto aqui nessa parte. Continua ainda embabadado aqui assim, continua, mas vai melhorar, porque a gente ainda falta fazer mais carreiras aqui. O total de 3 carreiras ainda. Então, por isso que está desta forma. Então, vamos terminar aqui a 12ª carreira, toda com bloquinho na cor da base, e eu já te mostro novamente. E aqui, na nossa 12ª carreira, mostrando novamente para você como que tá ficando aqui a parte oval, ainda continua um pouco embabadado, mas já está aqui tomando os lugares, já está se encaixando aqui toda essa parte e assim, confie no processo. A gente ainda tem que fazer mais carreiras de bloquinho aqui, para a gente fazer o nosso bico de acabamento. Aí, assim, vai melhorar e dar peso aqui em toda essa parte. Ó, como está enrugado ainda. Mas essa parte já vai se ajeitar. Então, vamos lá para a nossa 13ª carreira, que agora é com mudança de cores novamente, mas é a última carreira de mudança de cores. Então, aqui, vamos fechar a nossa 12ª carreira. Lá na terceira correntinha, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai caminhar 4 pontos baixíssimos para ficar aqui nesta posição desse bloquinho, porque é onde a gente precisa desse fio dessa cor. Então, vou lá, 1, 2, 3 e 4 pontos baixíssimos. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, entro no intervalo, faço um ponto alto e outro ponto alto aqui, o segundo ponto alto aberto, sem terminar de fechar. A gente pega aqui a cor do nosso detalhe, novamente, a cor das flores, dobro assim ao meio, vou dobrar ao meio e vou fechar aqui esse ponto. Novamente, a mesma repetição das carreiras anteriores, é a mesma repetição. Então, passo por debaixo aqui da cor anterior, faço um ponto
baixíssimo aqui, que é a correntinha de intervalo entre os bloquinhos. Vou para o próximo espaço e já começo a trabalhar aqui na nossa 13ª carreira, novamente um bloquinho de cada cor. Então, não precisa de eu explicar para você aqui ponto a ponto como é as trocas de cores, porque você já entendeu nas carreiras anteriores como a gente troca de cor aqui. Então, vamos lá finalizar essa 13ª carreira e eu já volto com você. E vamos lá, finalizei aqui a nossa 13ª carreira, toda aqui de bloquinho, um bloquinho de cada cor por toda a carreira. E aqui no antepenúltimo bloquinho, que esse aqui é da cor da base, antepenúltimo bloquinho na cor da base, eu já cortei o meu fio aqui, deixei só a cor que a gente acabou de colocar, como a gente já vem fazendo aqui nas outras carreiras. É apenas repetição, todas essas carreiras que a gente fez aqui, foi tudo repetição das carreiras anteriores, é tudo bastante fácil e simples de fazer. E sobre o caimento do tapete, ainda está um pouco, levemente ainda solto essa parte, mas como a gente vai fazer mais uma carreira ainda aqui, sem fazer aumento, que no total a gente fez 1, 2, 3, 4, 5. Total de 5 carreiras aqui sem fazer aumento. E a gente ainda vai fazer mais uma carreira de bloquinho aqui sem colocar aumento. E quando a gente vai trabalhando no colo, fica bastante assustador e a gente pensa que não vai dar certo. Mas por conta dessa quantidade de carreiras aqui sem fazer aumento, isso já vai se encaixar e já vai começar a dar tudo certo. Ó, pelo avesso, como está ficando, já está alinhando aqui toda essa parte. Já está ficando bem certinho aqui, ok? Então, vamos lá para a nossa 14ª carreira. Vamos lá. Trabalhar aqui uma carreira completa de bloquinho nessa cor mais escura que a gente acabou de colocar, a gente cortou aqui a cor da base. Vamos subir aqui 4 correntinhas e vamos trabalhar uma carreira completa aqui nesta cor das flores. Vamos trabalhar uma carreira completa aqui de bloquinho de 3 pontos altos até o final. E essa é a 14ª carreira e é a nossa 6ª carreira aqui, sem aumentos nenhum na nossa parte oval. E assim, vamos lá terminar aqui a 14ª carreira e eu já volto com você para a gente iniciar o nosso bico de acabamento. E finalizando aqui a nossa 14ª carreira e última carreira de bloquinhos de 3 pontos altos, a nossa última carreira aqui. E já deu aquela alinhada final aqui nos nossos pontinhos da nossa curva. Se o seu não deu, gente, é só você dar aquela puxadinha assim para poder encaixar os pontos aqui. Então, a gente segura nessa parte e dá aquela puxadinha assim para poder encaixar aqui todos esses pontos, porque estão todos amarrotados aqui nessa parte, porque como eu disse, são muitas carreiras aqui que a gente fez sem colocar aumentos, então ele fica repuxado mesmo assim. Então é só a gente vir aqui e dar aquela arrumadinha básica aqui nesta parte, ok? Então aí fica bem certinho mesmo, tudo alinhado. Agora, vamos lá para a nossa primeira carreira de acabamento do bico aqui. Então, vou fechar lá na 3ª correntinha, fiz apenas 2 pontos altos aqui, fecho na 3ª correntinha. E aqui, dentro desse intervalo, eu vou puxar aqui um ponto baixíssimo e vou subir 4 correntes. 3 correntes é para a altura do ponto alto e uma correntinha de intervalo. No próximo espaço, que é de alinhamento lá do nosso desenho, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar.
faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo intervalo, faço aqui o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Uma correntinha, próximo intervalo, um ponto alto, uma correntinha, próximo espaço, faço o leque novamente. A gente vai trabalhar de forma intercalada, assim, colocando uma correntinha de intervalo entre esses pontos altos aqui, que está separando um motivo e outro, um leque e outro, até a gente chegar na posição lá da nossa curva. Aqui na nossa curva, na posição do nosso leque, aqui dentro do leque, a gente segue o alinhamento lá do nosso leque, aqui nessa posição. A partir desse motivo aqui, a gente já vai começar a colocar 2 correntinhas de intervalo até o alinhamento do leque final do outro lado, ok? Então, vamos fazer aqui até essa parte. Eu vou mostrar para você quantos que eu fiz aqui, colocando 2 correntinhas de intervalo. E assim, na nossa parte aqui circular, na parte oval, eu fiquei com um total de 12 intervalos, colocando 2 pontos altos aqui entre eles. Depois de fazer 12 intervalos colocando 2 pontos altos, a gente começa a repetir aqui os intervalos colocando um ponto alto. E aqui na nossa parte reta, os intervalos colocando um ponto alto, ficamos com um total de 7 intervalos, colocando um ponto alto e uma correntinha aqui de intervalos entre esses pontos altos. Só na nossa parte circular, que eu coloquei o total de 12 intervalos aqui do início da nossa curva, o total de 12 intervalos aqui do início até no final, que é na nossa posição aqui do leque, bem aqui, nesta posição do leque, o total de 12 intervalos, colocando 2 pontos altos aqui entre as correntinhas, separando o ponto alto e o nosso leque. Agora, vamos lá para a nossa próxima carreira. Vamos fechar aqui na nossa terceira correntinha, venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui, em todos os 7 intervalos que a gente não tem, que temos, né, correntinhas entre eles, nos 7 intervalos, eu não vou colocar correntinha aqui de separação. Eu vou colocar correntinha de separação apenas nos intervalos de 2 correntinhas aqui, eu vou colocar a minha correntinha de intervalo, ok? Mas aqui na parte reta, nos 7 espaços que temos de uma correntinha apenas entre os pontos altos, eu não vou colocar a correntinha de intervalo. Então, aqui eu apenas laço, entro dentro aqui do meu leque e faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Vamos fazer o total de 6 pontos altos separados por uma correntinha. Então, entra no intervalo, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, pelo total de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui no final, como eu disse, aonde a gente tem aqui uma correntinha de intervalo, eu não vou colocar, eu vou apenas aqui no ponto alto de base e faço um ponto alto. Laço novamente, vou para o próximo intervalo e começo a repetir aqui os 6 pontos altos separados por uma correntinha. A gente vai lá, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha por todo esse motivo aqui, dentro do mesmo espaço. Em todos os motivos de leque, a gente vai fazer essa mesma repetição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, venho aqui, temos um intervalo apenas de uma correntinha, então, eu não vou colocar a correntinha aqui. Venho para esse e faço o ponto alto. E assim, eu vou continuar a repetição até chegar nos intervalos aqui,
onde a gente tem duas correntinhas. Aonde a gente tem duas correntinhas, aqui a gente vai colocar duas correntinhas de intervalo entre os motivos, ok? A gente faz um motivo, 6 pontos altos. No sexto ponto alto, a gente coloca duas correntinhas e vamos prender no ponto alto de base. Mas eu vou te mostrar bem certinho. E assim, como eu disse para você, somente aqui na parte onde a gente tinha duas correntinhas de intervalo, eu coloquei duas correntinhas de intervalo, ponto baixo, duas correntinhas de intervalo e já comecei aqui a minha repetição de 6 pontos altos com uma correntinha de intervalo. Aí, quando eu fiz o último, o sexto ponto alto, duas correntinhas e ponto baixo. E dessa forma, eu fiz aqui toda a carreira, onde tínhamos duas correntinhas de intervalo, coloquei duas correntinhas de intervalo. Na parte reta, não coloquei correntinha de intervalo e, enfim, o resultado aqui do nosso tapete está assim, desta forma. Um caimento perfeito aqui em todas as partes, certinho, maravilhoso. Agora, eu vou cortar esse fio. A gente aqui não faz correntinha de intervalo no último. Vou entrar aqui, onde a gente iniciou, com ponto baixíssimo. Vou cortar essa cor e vou pegar aqui a cor da base novamente. E agora, a gente vai fazer a nossa última carreira aqui, a última carreira. Eu vou entrar em qualquer lugar de intervalo aqui de uma correntinha lá do meu motivo. Então, aqui eu passei o primeiro ponto alto, vou aqui no primeiro intervalinho do meu motivo de 6 pontos altos com uma correntinha de intervalo. Então, aqui eu apenas dobrei o meu fio, pego aqui uma parte, faço a emenda aqui do meu fio, assim, dessa forma, vou subir 3 correntinhas e aqui no mesmo lugar vou colocar um ponto baixo. Vou para o próximo intervalo, um ponto baixo, faço 3 correntinhas, vou fechar com um ponto baixo aqui no primeiro ponto baixo, assim, dessa forma, faço ponto baixo no próximo intervalo, 3 correntinhas, fecho aqui o meu ponto picô, próximo intervalo, um ponto baixo, faço 3 correntinhas, fecho aqui, próximo intervalo, um ponto baixo. E aonde a gente não tem correntinha de intervalo, a gente não vai fazer. Eu vou apenas laçar o meu fio, vou passar a agulha aqui atrás do ponto alto, assim, dessa forma, entro no intervalo e saio aqui do outro lado. Abraçando o meu ponto alto, eu faço um ponto alto. Sem fazer correntinha de intervalo, vou para o próximo, faço um ponto baixo. E aqui a gente vai fazer novamente os nossos 4 pontos picô. Faço aqui um ponto picô, vou para o próximo intervalo, ponto baixo. Faço 3 correntinhas, fazendo aqui o meu ponto picô. Faço ponto baixo. 3 correntinhas e fecho aqui o meu ponto picô. E dessa forma, a gente vai fazendo aqui todo o nosso contorno. Vamos colocar 4 pontos picô aqui entre os nossos motivos. 1, 2, 3, 4. Aí, aqui, eu dou a laçada na agulha, eu vou abraçar novamente, sem colocar correntinha. Dou a laçada, abraço aqui o meu ponto alto em ponto relevo. E assim, a gente vai fazer por todos os nossos intervalos. Aonde a gente tem aqui as nossas 2 correntinhas de espaço, eu vou colocar apenas uma. Faço uma correntinha e vou prender o meu ponto alto aqui, igualzinho a gente está fazendo aqui nessas partes. Eu vou colocar aqui toda a minha carreira, vamos fazer, e eu já te mostro. Finalizei toda a minha carreira, fechei com um ponto baixíssimo e vim mostrar aqui para você tudo bem certinho. Nessa parte, a gente colocou o nosso último ponto baixo, uma correntinha, fiz aqui o meu ponto fechado, aqui em relevo, faço uma correntinha e continuo a repetição aqui de todo o meu bico. E assim, eu vou fazer agora o meu arremate aqui, todos os meus arremates, e já vou te mostrar toda a quantidade de material que eu gastei para fazer. Finalizando a carreira, é só fechar aqui com ponto baixíssimo e fazer
todos os arremates. Então, vamos lá concluir aqui os arremates e eu já te mostro tudo bem certinho. Finalizei todos os meus arremates, vim mostrar para você aqui o caimento do tapete, coloquei a minha etiqueta da M2 Personal Laser e assim, gente, ó, ficou com um caimento perfeito. Como eu disse, aqui nessa parte é só você dar aquela alinhada básica aqui, puxando os pontos para que se encaixe, porque fica todo amarrotado. Nessa parte aqui, como eu sempre falo em todas as aulas, você tem que puxar também essas partezinhas aqui para encaixar todos esses pontos relevo que a gente acabou de fazer. Enfim, o nosso modelo fica assim com caimento aqui maravilhoso. E a quantidade de material que eu gastei para fazer foi o total de 160 gramas na cor rosa pink, 160 gramas. E aqui, na nossa cor cru, que é o barbante aqui cru, na cor natural, número 6, eu gastei o total de 300 gramas para fazer todo o tapete. E nos mesclado verde aqui, 15 gramas e 35 gramas na cor rosa aqui, que esse é o rosa pink, e temos o verde abacate. Todos esses materiais você pode adquirir na Barbante Pires e eu vou deixar para você o contato da Barbante Pires aqui na descrição do vídeo. O nosso tapete, ele ficou com um peso total de 510 gramas. Temos aqui 510 gramas. E as medidas do tapete ficaram aqui, 54 centímetros de largura, 54 de largura por 80 centímetros aqui de comprimento, 80 centímetros de comprimento. E se você chegou aqui até o final dessa aula, você terminou o seu tapete, eu gostaria que você deixasse aqui para mim nos comentários qual foi o resultado aí da sua aula, se você gostou do seu tapete, se você aprendeu tudo certinho, enfim, deixe aqui para mim nos comentários qual foi a sua opinião com o resultado aqui desse modelo, porque assim eu vou me adaptando e acrescentando mais coisas aí, dependendo da dificuldade de vocês na execução da videoaula. E um bom crochê para você. Deus abençoe todas as suas vendas. Que Deus abençoe as suas vendas. E tchau! Obrigado!